Boa tarde a todos. Na semana passada não deu para concluirmos a nossa pauta acerca do perispírito e nós combinamos que continuaríamos hoje. Nós paramos onde na pauta nós íamos começar a falar sobre a constituição do perispírito e a mudança de constituição. Então, primeiro nós temos que pensar que o espírito vai alterando o seu perispírito gradativamente na medida em que alteram suas faculdades mediúnicas e de acordo com o planeta em torno do qual orbita ou no qual esteja encarnado. Mas é muito importante a gente saber que esse de acordo com a constituição do planeta no qual orbita ou no qual esteja encarnado, nós fizemos a opção de estar ali. Não é algo, o Espiritismo não trabalha mais pela via de achar que nós fizemos reencarnações compulsórias. Nós sabemos que fazemos um projeto reencarnatório, onde escolhemos em primeira mão o continente que vai, o planeta que podemos reencarnar, de acordo com nossas competências, nossas necessidades evolucionárias. Dentro do planeta que escolhemos encarnar, escolhemos o continente, que é a língua, escolhemos a língua, segundo os orientadores espirituais, porque é com ela que vamos nos comunicar, nos informar o tempo todo, através do convívio com irmãos, falando, expressando através de linguagens as mais diversas, e uma das linguagens muito fortes é a língua, é a fala. Depois dessa escolha da língua, vamos escolher o país onde iremos, a região do país, a comunidade onde nos inseriremos, e ali vamos nos aportar numa família que tenha a probabilidade da fecundação e que esteja o casal produzindo uma frequência assemelhada à nossa, porque tem que haver compatibilidade. E que ali processe uma dinâmica que seja capaz de contribuir com o crescimento, que fizemos um projeto para estar. Então, quando a gente fala de perispírito, de acordo com o planeta onde está orbitando se desencarnado, ou encarnado se está encarnado, nós estamos falando de um conjunto de situações que aquele espírito escolheu. E escolheu por autoconhecimento e na orientação dos espíritos bons. Nós acreditamos hoje no Espiritismo que Deus não investe em algo que não seja possível fazer-se o melhor. Na medida que fosse imposto, por exemplo, a mim, uma reencarnação onde eu iria compulsória, primeiro, ficaria difícil falar em mérito do espírito, ficaria difícil falar em produtividade se ele está ali por uma imposição de fora. As nossas escolhas são de dentro para fora, elas não são de fora para dentro. Quando se fala da constituição do perispírito, que é de acordo com o que nós usinamos, que na verdade o que está aqui é isso, no conjunto com a Terra, estamos falando agora de seres encarnados na Terra, no conjunto Terra, somos capazes de usinagens as mais diversas. Uma das usinagens que fazemos, a composição do nosso perispírito, que vai se alterando de acordo com a nossa evolução. E que a possibilidade de reencarnar em outros planetas está sempre dentro da possibilidade de cada um de nós fazer o melhor aproveitamento possível. Aí nós poderemos receber da plateia a seguinte pergunta: mas eu posso vir a reencarnar num planeta menos evoluído do que a Terra, num conjunto equivalente a uma humanidade menos evoluída do que na Terra? Missionariamente podemos escolher isso, mas vai ser escolha. Dentro do nosso Quem sistema sabe, solar. por exemplo, podemos
não vamos afirmar categoricamente, mas nós podemos dizer que alguns ícones que passaram pela nossa cultura até então, nós estamos falando de cultura da humanidade, tenham feito projetos missionários de reencarnar na Terra, mesmo podendo já reencarnar em planetas onde a população ali, no caso não seria humanidade, a população ali já estaria em padrões mais elevados. Provavelmente Jesus Cristo seja um deles. Mas dentro do nosso sistema solar, né? Se o senhor já tiver competência para ir para um outro sistema, pertencer a uma outra galáxia, irá. Porque o cosmos é aberto. Não há restrição. As restrições são internas nossas. Não há o fechamento cósmico. Isso a ciência está nos mostrando e os espíritos sempre afirmaram isso. Sempre afirmaram. É porque na teosofia fala das rondas planetárias, né? Eu não estudei a teosofia, então realmente eu não tenho condições de discutir sobre ela e assim fazer comparações e tomar como parâmetros, por não conhecer mesmo. Mas quando estudamos, se formos estudar, quem sabe perceberemos que mudam-se os nomes, mas as significações são as mesmas. Quando a gente recorre a outras religiões, a gente vai percebendo isso. Que naquilo que é princípio na religião, importantíssimo é a gente ir nos princípios. O que é princípio numa, em geral é princípio nas outras. Mas aí nós temos o que nós, médiuns, trabalhadores daquelas religiões todas, fomos inserindo dentro do nosso achismo. Aí já são questões. As questões nem sempre batem, nem sempre estão harmônicas. Espíritos, assim, vamos dizer, mais ignorantes, menos evoluídos, que causaram grandes flagelos à humanidade, por exemplo, Hitler, eles não poderiam ser encaminhados a um planeta menos evoluído? Quem sabe o menos evoluído, eles fariam danos maiores e não fariam a evolução necessária. Mas eles são orientados, passam por grande período de orientação no polissistema espiritual, com equipes especializadas em orientá-los. Eles próprios fazem revisões. Cada um de nós, ao desencarnar, faz revisão. Cada um de nós é capaz de pontuar o que viemos para fazer e o que fizemos e fazer mudanças radicais, porque nós espíritas, até então, lastimavelmente, temos uma característica, eu diria uma tendência lastimável de pensar que um espírito desencarna e que vai permanecer um tempo no polissistema espiritual quase que paradinho e que se reencarnar de novo virá com as mesmas mazelas. E não virá com as mesmas mazelas. Primeiro porque o grupo que o sustenta já não será o mesmo. Grupo, nós temos que pensar que nós estamos sempre interligados e estamos sempre sustentados por grupos. Se Hitler reencarnar hoje, ele terá o mesmo grupo para a sustentação de suas ideias? Porque ele não faria o que ele fez sozinho. Exato. Como nenhum de nós faz o que faz sozinho. Administrar a nossa casa, nossa economia, mesmo que achemos que fazemos muito pouco, mas nós fazemos sustentados, não é sustentado no sentido de carregado, viu gente? São colaboradores que nos dão sustentabilidade para a nossa caminhada. E as pessoas que fazem grandes danos, houve gente fazendo sustentabilidade aos seus projetos para grandes danos. E todos os espíritos, ao desencarnarem, revisam o que fizeram e, segundo os espíritos, não há nenhum que não faça um salto quântico que seja, mas que faz um salto evolucionário. E que mesmo quântico, um salto evolucionário, ele é uma mudança em todos os
vieses da nossa consciência. Daí você já não é mais o mesmo. E se reencarnar de novo, quem sabe seja o contrário. Promoveu a guerra, vai reencarnar extremamente tendencioso a ser um lutador pela paz. Fez genocídio, vai ser um grande sustentador da vida. Porque existe evolução. E porque existe equipes espirituais orientadoras. Não trabalhamos mais o viés de pensar que o espírito vai para quase caldeirões iguais ao que ele praticou aqui. Mesmo porque prática não significa necessariamente, vamos dizer, maldade absoluta do espírito. Nós trazemos nossas fragilidades. Por qualquer desvio que fizermos num de nossos viés de consciência, a vaidade, o orgulho, a ânsia de ser visto, de ser enxergado, de ser tido como poderoso, o poder, a luxúria, um desses vieses é capaz de nos desviar de nossa trajetória. Sermos um espírito que seríamos capazes de fazer uma grande obra no bem e fomos fazendo um desvio, e no desvio, ao invés de escolher esse como amigo, eu escolho um que pense o contrário dele, porque ele é chato, ele só quer coisa certinha, e não sei o que, e não sei o que, eu vou por contrário. Na hora de escolher os namorados, escolho um namorado que não cobre, que não fique ali na minha perna. Na hora que eu vou escolher, e assim nós vamos de escolha em escolha, alargando a nossa estrada do desvio. E seríamos um espírito com competências para fazer o bem. Tanto que eles todos são muito inteligentes. Tenho certeza que todos presenciam na família, ou viveram na pele a experiência de, ao receber um filho com potenciais maiores, ele dá muito mais trabalho na educação do que aquele de um potencial menor. Porque o maior, tudo neles é grande. E nós temos que, como pais, estarmos ali e atentamente, porque a gente não pode amarrar, a gente não pode frear demais, mas a gente não pode permitir que o caminho se alargue para as fronteiras do mal. E são pessoas que depois que conseguem se constituir e fazer o processo de maturação, se tornam grandes e maravilhosos indivíduos. Mas que você, ao ir dando o balanço da caminhada, você vai vendo momentos cruciais que você passou com aquela criatura para que ela não desviasse. Tamanhas são as potencialidades dela. Fica fácil a correnteza levar, porque vivemos uma cultura que é uma verdadeira correnteza materialista. Não é por nada mais, é por isso. Não sei se ficou claro, Lia. Então nós imaginamos, todos os espíritos têm de Deus e de todo o processo cósmico, de todos os orientadores espirituais, as mesmas possibilidades de ajuda, as mesmas possibilidades de orientação, recebem igualmente assistência, igualmente. Os espíritos desencarnados, orientadores, são completamente, eu diria, pesarosos de nós quase que separarmos a humanidade e os espíritos em guetos. O gueto do bom tem assistência dos bons espíritos. O gueto dos ruins, na nossa linguagem, que não existem os ruins, o gueto dos ruins, na nossa linguagem, está na mão dos, entre aspas, também maus espíritos. Não. Para eles, e segundo eles, todos recebem do Pai, o Pai é Pai de todos, é bom com todos, é soberanamente justo com todos. E aqueles e é Cristo nos dizendo que os sãos, o que é que Cristo nos diz? Os sãos não precisam dos
médicos, né? Então, aqueles que fossem, porventura, perfeitos aqui, não seriam os alvos mais necessitados da assistência dos espíritos. Mas como todos são necessitados, todos recebem igualmente a assistência. Cada um codifica essa assistência nele, transcodifica para si mesmo, avalia, interpreta e move. Aí move a sua imaginação, o seu pensar, o seu construir ideias e suas ações da ordem mais sutil até a ordem mais mecânica. E que esses espíritos todos estão, cada um na sua especificidade, no sentido de seu peso específico na ordem evolucionária, construindo todos os dias o seu perispírito, que vai sendo o tempo todo renovado, mas nunca extinto. Nos que orbitam a Terra e os que reencarnam aqui, todos trazem um perispírito. Até aqui, tudo bem? Senhora, eu posso fazer uma pergunta? À vontade. A senhora falou sobre ser uma escolha reencarnar, né? Uhum. Mas não tem algumas situações que acaba sendo compulsório, em algumas situações de suicídio, Não. ou algumas outras coisas assim? Segundo os orientadores, não. Primeiro porque o suicídio cai na mesma pergunta da irmã Lia com respeito a quem fez o mal. Quem suicida não suicida sozinho. Ele suicida inserido numa ordem social, onde ele não conseguiu se integrar devidamente e onde houve falhas em todos os setores para ele. Houve falha, quem sabe, lá no seu conseguir fazer uma embriogênese saudável que o permitisse ser um indivíduo que se sustentasse fisiologicamente, anatomicamente, bioquimicamente, para ser uma usina, usinando as melhores possibilidades para ele. Às vezes falta no sistema de educação. Somos um planeta com um processo de educação que deixa muito a desejar. Nós todos estamos aí o tempo todo lutando para melhorar isso, cada um fazendo o que pode na sua ordem de educador de si e de educador dos que estão à sua volta e etc. Nessas dificuldades todas, alguns irmãos não se sustentam na ordem social e resolvem por fim a sua caminhada aqui. Mas esse conceito que nós, médiuns trabalhadores do Espiritismo, tínhamos trazido para o Espiritismo, que essas pessoas eram quase privadas de fazer a melhor caminhada no polissistema espiritual e de poder fazer suas novas escolhas, segundo eles, não é um processo, não é uma informação válida, porque todos que suicidaram, assim como qualquer um de nós que desencarnar por morte natural, né, natural ligada à capital de vida mesmo, terão assistência dos bons espíritos, orientadores, instrutores, processos de adaptação e de adequação e de revisão de vida, e quando forem fazer um novo projeto encarnatório, quem sabe sejam extremamente renovados e cheguem aqui até em condição de fazer muito mais do que eu estou fazendo e do que tantos outros que pensamos que estamos normais e que viemos de reencarnações normais, entre aspas, normal, viu, gente? Não sei se explicou para a senhora. E tem um detalhe, mesmo esses que cometem grandes crimes, grandes horrores, como o irmão Hitler, eles serão extremamente orientados, passarão por um processo de instrução, educação, orientação, para quererem reencarnar para fazer diferente. Eu dei fim ao meu capital de vida antes da hora, o cosmos inteiro investiu em mim para eu chegar à fase adulta. E na hora de eu produzir, eu dei fim à minha encarnação
essa pessoa vai ter possibilidade de fazer toda uma revisão acerca disso e ela vai se remodular de dentro para fora. Era um homem que tinha o dom da oratória, do carisma, mas desperdiçou Da inteligência. Da inteligência. Esse atributo ele já tinha, né? Ele já trazia. Já trazia? Já Isso ele não trazia. perde. Sabe Deus, não convivemos com Ele, não dialogamos com Ele para saber quais foram os pontos onde Ele foi se envaidecendo Isso. e foi deixando ancorar nele a ideia de dominação. A condição de dominador. E que se a gente não estiver cuidadoso, a gente faz nos nossos âmbitos familiares e profissionais e etc. Eles são grandes missionários no sentido de aprendizado para todos nós. É aí que a gente vê o que é um novo conceito de missão. Será que com relação ao meu autoconhecimento, ele não me apresenta um viés missionário? Eu estou sendo um pouco Hitler aqui dentro da minha casa, nesse momento. Eu estou fazendo uma reunião com os meninos que trabalham comigo. Como está essa reunião? Estou sendo ditadora? Eu estou sendo Hitler? Foi o que aconteceu com o Eu estou sendo Joana de Ângeles? Eu estou sendo Madre Teresa? Foi o que aconteceu. Eu tenho essa gente toda para eu me espelhar. Deixaram códigos. Aí, vamos voltando ao nosso tema que é perispírito. Que perispírito estou produzindo com essa minha reunião? Ele é modelado a cada instante. Ele é remodelado. Fiz uma reunião. Sim. Estou trabalhando. Hoje eu estou fazendo limpeza pesada. Mas com que alma estou fazendo a limpeza pesada? Eu estou limpando, junto com a limpeza física dos espaços. Estou limpando também minha alma, estou fazendo feliz, satisfeita? Ou estou fazendo super chateada porque devia ter outro para fazer e eu ficar mais numa vida mais leve? Eu estou me limpando junto ou estou me sujando? E aí nós sabemos quais são as formas perispiríticas que estamos construindo. Nessas formas perispiríticas nós temos que ter cuidado, porque tudo, pelo menos no que diz respeito no âmbito terra, que é onde estamos, tudo tem forma. Então o espírito tem forma. Nós não os enxergamos, mas eles têm. O dia que a gente chegar a enxergar dimensões diferenciadas da 3D, nós formos para a 4D, nós enxergaremos os espíritos. Por enquanto, só enxergamos seus perispíritos. Então, tudo tem forma, portanto, tudo tem um significado, e as formas não significam, sempre significam. Tudo tem um significado, tudo tem um uso, portanto, tudo tem função. O nosso cuidado é que perispírito, que forma perispirítica estou construindo a cada momento que vamos quem sabe, nos elevando ou nos embaraçando aí, que a gente veio para viver momentos que a gente pensa, meu Deus, que embaraço que eu entrei. Mas que forma perispirítica estou construindo na vivência com esse embaraço, na administração dele, etc. Porque sei que isso faz um significado que está sendo usado para inumeráveis funções. A função amorosa, ou também a função não amorosa. Para a função no sentido de um prestador de serviços equilibradores, no melhor sentido de equilíbrio, à humanidade. Ou para a função de um prestador de serviço aos piores equilíbrios da humanidade. Porque hoje nós já sabemos que as palavras são polissêmicas. Quando nós dissermos equilíbrio, equilíbrio é sempre bom?
isoladamente. Vamos pensar na palavra isolada. É neutra, né? Tem algum químico aqui na plateia? Para nós químicos, equilíbrio é o que a gente conseguiu naquele instante com aquela reação que estamos produzindo naquela experiência. E às vezes ela entra num equilíbrio que é contrário à nossa busca. Esse equilíbrio é bom? Não, ele foi contrário ao que eu estou há meses buscando. Quando cheguei ali que consegui montar tudo para fazer o trabalho, descobri que não é por aquele caminho. O equilíbrio se estabeleceu num momento, compondo alguma coisa que é contrário ao que eu busco. Estou buscando um produto para aumentar a imunidade dos vegetais, para eles não darem, para eles não serem dizimados por micro-organismos e por invasores na agricultura, e no equilíbrio ali eu tive um produto que vai matar os invasores. E não é isso que eu quero. Isso é para nos mostrar o que é equilíbrio. Numa guerra também, né? Numa guerra também. O exército da Ucrânia agora, quem diria, né? Pois é. Então nós, quando falamos em equilíbrio, eu estarei me esforçando pelos melhores equilíbrios, porque é com eles que eu estarei buscando e construindo uma condição espiritual boa para permitir uma condição perispirítica boa. Nessa constituição que fazemos, né, esse vai fazendo funções, vai fazendo com que esse perispírito tenha funções as mais variadas, no sentido de um executor do trabalho que o espírito propõe, porque ele é o trabalhador do espírito, o perispírito. Vamos lá em algumas funções que eu listei aqui. Revestimento para o espírito desencarnado. Desencarnado. Estamos falando agora de nossos irmãos espirituais. O espírito é invisível a nós humanos. Quando vemos um espírito desencarnado, estamos vendo o perispírito com o qual ele se manifesta naquele instante. Ele, o espírito, sempre escolhe a forma com a qual seja facilmente reconhecido. Ficou claro isso? Se algum ente desencarnado nosso quiser se manifestar para um de nós, ele não vai escolher a reencarnação que ele, o perispírito que ele compunha para a ordem física dele, lá numa encarnação há 3 séculos atrás, 10 séculos atrás. Ele vai escolher aquela com a qual nós o conhecemos. Porque os espíritos, nessa coisa de forma, significado, uso, função, eles são extremamente, segundo eles mesmos, ecológicos. Produzir o máximo com o mínimo de tempo possível. Eu, desencarnada, quero me manifestar para essa irmã, trazer uma mensagem de levanta astral para ela. Eu vou me manifestar no melhor momento da encarnação com a qual ela viveu comigo. Não vou me manifestar doentinha. Não vou me manifestar mortinha no caixão. Isso aí são formas holográficas, nós vamos trabalhar no próximo sábado. Não vou me manifestar em períodos que estávamos em crise uma com a outra. Não, vou me manifestar no momento que eu estava bem. Inclusive, podemos perceber, quem vê espírito por aí, que a gente não os vê no período que eles já estavam mais combalidos. A gente os vê cheio de vigor, dinâmica mesmo. Chegam e passam a mensagem e batem em retirada. Deixam a mensagem, nos levanta, mas estão sempre na sua melhor forma. Quando vemos as formas já combalidas, aí já não são os espíritos se manifestando, é o tema da próxima semana. Meu pai, por exemplo, teve uma doença que no final da vida ele teve eventração e ele ficou com barrigão.
Ele, quando apareceu para mim, apareceu lindo, magrinho. Magrinho. Mas assim, na melhor forma dele. Você falou, eu achei impressionante, eu nunca entendi. Agora, isso é uma escolha dele? Deles. Ele que escolheu aparecer assim. Ah, legal. Porque os espíritos se manifestam para trazer o novo. Fazer conosco o novo. O novo. O novo, na visão espiritual, é um momento melhorado, é de mais alegria, é de mais paz, é de mais harmonia, é de mais melhor equilíbrio possível. Então eles vão se manifestar na sua melhor forma, que é quando eles realmente nos trazem isso. Serve, o perispírito, serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico durante a encarnação. Esse já foi bem debatido nessas 3 semanas. Transmite sensações do corpo para o espírito, transmite pensamento, fazendo impressões do espírito para o corpo. Essa afirmação aqui é o maior motivo de trabalharmos perispírito com tanta... inclusive dedicando tanto tempo, que são 3 semanas já, porque nós estamos, eu acho que num processo de descuido com o nosso pensamento, onde nós estamos nos permitindo que o espírito, que é quem pensa, quem idealiza, informe ao perispírito coisas muito ruins e até acerca da nossa própria vida. Minha vida está um caos, essa casa está um caos, meu casamento está um caos. A gente aprendeu a falar isso assim com uma naturalidade, quase como se isso fosse uma coisa normal, que fosse boa, mas isso é péssimo. Porque essa informação vai ser registrada no perispírito. E é ele quem imprime no sistema fisiológico, no sistema anatômico, no sistema bioquímico, é ele quem imprime as dinâmicas. PNL? Ele imprime as dinâmicas. No que ele, sim, mas aí eu não quero entrar com essa conceituação para ficar uma linguagem para todos mesmo. No que ele imprime as dinâmicas, o sistema fisiológico vai executar. Vai executar. As células vão trabalhar em torno do que elas estão recebendo de ordem. Quem é que é o ordenador? O espírito através do seu perispírito. Na medida que vamos falando que estamos aleijados, que estamos mortos, que estamos isso, estamos aquilo, mas não estamos mortos nada, estamos aí reencarnadinho, nós só estamos desvitalizando nossos sistemas. E abrimos a possibilidade para as mais diversas doenças. E doença nós estamos falando da ordem emocional, afetiva, social, psicológica, chegando à ordem física. Vamos lá numa outra função do perispírito. Gerencia a embriogênese, moldando o corpo de acordo com as necessidades e possibilidades do espírito. Aqui estão incluídas as possibilidades do meio e as necessidades inerentes ao processo encarnatório. Assim é que cada pessoa é diferente da outra, mesmo que venham de uma mesma linhagem genética, mesmo que venham de uma mesma mãe e de um mesmo pai. E aí é que entra aquela expressão que na semana passada o senhor apontou, que é o modelo organizador biológico. O perispírito é, na conceituação de alguns estudiosos de perispírito, que é, inclusive, quem primeiro trabalhou esse termo foi o irmão Guimarães de Andrade, o Hernani Guimarães de Andrade, que trabalha o perispírito como modelo organizador biológico. Ou seja, ele quem vai dirigindo a formação das novas células, que o tempo todo nós estamos vivendo à custa de reproduções sucessivas de células novas. A renovação, obrigada, irmão, a renovação ocorre sem que pensemos, sem que decidamos, mas a qualidade está nas nossas mãos. Na manifestação mediúnica, o perispírito é o veículo intermediário entre o espírito comunicante
e o corpo físico do médium, através da combinação e assimilação de seus fluidos perispirituais. É a plataforma mediúnica. Se um espírito quer se manifestar através de um de nós, ele não afasta o espírito que é quem está encarnado ali. Os dois passam a compartilhar um espaço, né? Tá aqui o espaço físico-químico. Os dois espíritos compartilham o espaço e naquele momento o espírito comunicante desencarnado traz as suas informações, faz a sua fala ou a sua escrita, ou simplesmente faz o seu olhar e será capaz de, inclusive, nos fazer processos de curas sem sequer nos dizerem nada, nesse processo de compartilhamento. Mas é importante saber que a gente não se ausenta do corpo, enquanto ocorre uma manifestação de um espírito desencarnado. Estamos ali presentes. Uma vez encarnados, estamos encarnados até quando expirarmos o momento final da nossa encarnação. Estaremos ali presentes, gerenciando nossos sistemas. Podemos compartilhar com outros, mas não ceder integralmente o espaço. Ainda na manifestação dos espíritos, o espírito se reveste de substâncias ectoplasmáticas, tornando visível, até mesmo tangível, diante de todos. Ectoplasma vai ser o tema para depois do próximo tema, para a gente entender melhor esse produto maravilhoso que todos nós dissipamos, disponibilizamos para o meio. Cada um de nós tem suas potencialidades para produzir em maior quantidade um determinado ectoplasma. Pode ser que esse irmão produza mais o alfa, essa irmã o beta, essa irmã o gama, e tem um conjunto enorme de ectoplasmas diferentes. Uma vez que somos espíritos diferentes e necessidades as mais variadas. Os espíritos, ao recolherem, de acordo com a necessidade dos atendimentos que eles vão fazer, vão priorizando recolhimentos de um ou de outro ectoplasma. Sendo que na medida que vamos evoluindo, vamos, como espíritos, produzindo perispíritos cada vez melhores em termos de trabalho mesmo em prol do outro, produzindo sistemas celulares cada vez melhores, porque ectoplasma é produzido no âmago da célula, ele não é algo de uma sutileza que vem do além, não, ele vem de dentro de cada célulazinha nossa, é disponibilizado para ser utilizado em benefício de todos e muito especialmente dos mais necessitados. São os doentes, né, os enfermos nos hospitais, pessoas que estão à beira de suicídios por aí afora, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão morando debaixo das marquises, e todos sendo atendidos com essas produções que nós vamos naturalmente fazendo. Na medida que vamos tomando ciência disso, nós vamos ficando mais cuidadosos, nós vamos cuidando mais da nossa alimentação, do nosso consumo de água, do nosso consumo de sol, nós vamos produzindo, nós vamos fazendo mais respiração para termos uma oxigenação boa, um sistema celular bem atendido em matéria de oxigênio, e nós vamos fazendo mais relaxamento, nós vamos fazendo mais alongamento, nós vamos fazendo mais caminhada, mais exercício físico modulado para cada um de nós, para sermos bons produtores de uma substância tão essencial para toda a humanidade. Nos fenômenos de efeitos físicos, quaisquer que sejam, também é o perispírito o elemento básico. O que é fenômeno de efeito físico para nós? Psicocinese, mover um objeto. Sim, mover um objeto. Uma cômoda sair de um apartamento lá em Niterói e vir para um em Copacabana.
os espíritos desencarnados não se ocupariam em fazer esse trabalho por si só. Mas, havendo a necessidade, nós vamos, com nossos perispíritos, auxiliar um que seja já um irmão com um perispírito já bem mais qualificado para isso. Nós vamos oferecer sustentabilidade para que aquilo seja feito. Materializado. Uma pessoa que foi fazer uma cirurgia e se deu conta que tinha esquecido a ferramenta principal em casa. E quando se deu conta, quase se desesperou. Aí meio que desesperado foi ao banheiro. Quando chegou, no conjunto das ferramentas enfileiradinhas, estava aquela ferramenta. Aí ele disse, nossa, eu estou tão tenso com essa cirurgia, não me dei conta que estava aqui, para que eu fiquei tão tenso? Tá bom. Aí fez a cirurgia, voltou para casa, chegou em casa, o equipamento, a ferramenta estava lá. Ele foi provido. Não, algum espírito, claro que pessoa com uma capacidade maravilhosa para fenômeno de efeito físico, no que ele queria salvar vida, ele queria proteger, ele queria trabalhar direito, entrou na sua rede, aquele irmão que vai sofrer a cirurgia também está interconectado numa rede, pinça na comunidade ali, médiuns de efeito físico, leva, desmaterializa, leva, põe lá, faz a cirurgia, desmaterializa de volta, traz, quando ele deu conta de chegar em casa, o instrumento já estava lá, de volta. Porque desmaterialização é uma coisa plenamente possível. Estão aí nossos irmãos americanos já com projetos bem adiantados de teletransporte. É a custa de quê? De desmaterialização. Não vamos pegar um peso desse nosso e levar para lá sem desmaterializar. Vamos nos desmaterializar e compor lá de volta do jeitinho que somos. Teletransporte. Teletransporte. Que os médiuns já vêm escrevendo há mais tempo, os espíritos orientadores já vêm citando há mais tempo, só que graças a Deus a ciência já está alcançando. Isso vai fazer com que nós, espíritas, consigamos ter muito mais convicção e etc. Porque para isso a ciência é iluminadora, né? Formas do perispírito. Espíritos mais evoluídos podem modificá-lo à vontade. Caso contrário, ficam sob as leis que regem o mundo mental. Quando falo em mundo mental, é o mundo mental aleatório a nós ou o mundo mental que, em primeiro lugar, está dentro de nós? Se eu chegar para vocês e disser, meu mundo mental não me permite ainda conceber isso, achariam muito estranho eu falar em mundo mental? Então é isso. Dentro de nós, né? Dentro de nós é um mundo. E nós vivemos um mundo, vamos dizer, de macro. Que todos pensam, né? A mente, todos estão fazendo produções mentais. E ao pensar, pensamento é energia, não fica preso dentro de nós, vai dissipado e nós, com o nosso mundo mental, recolhemos do acervo, desse mega acervo, que é o chamado Logoteca da Humanidade, que é uma logoteca disponível aí para todos e que o único limitador é a nossa capacidade. Né? Eu já sou uma logoteca que me permite acessar a logoteca da humanidade, como nosso irmão Einstein acessa, que não morreu, ele está aí vivinho, em espírito. Não, há um limitador, o limitador é meu nível de evolução mesmo. Não é ninguém que me prende, não há ninguém que me impeça. O processo é aberto, mas eu me limito, graças a Deus, é um processo de justiça e proteção, porque será que quando nós ainda não alcançamos
um pódromo, nós trazemos sustentabilidade para nos sustentar no que acessarmos? Não trazemos. Por exemplo, será que eu trago sustentabilidade para ver espíritos na gama que o senhor Francisco Cândido Xavier via? Espíritos ali, sentadinho, trabalhando, e espíritos aí, os mais variados, espíritos encarnados com suas dores, e ele conseguindo acessar o interior dessas pessoas, não na íntegra, todos nós trazemos nosso acervo particular, mas acessava muito. Espíritos desencarnados que ali estavam, uns como orientadores, outros como instrutores, outros como simples, como trabalhadores numa ordem mais simples, e outros que estão ali como orientandos, recebendo informações, instruções e etc. Eu trago sustentabilidade? Não trago, por isso Deus me permite que não veja. Na medida que vamos construindo, vamos evoluindo enquanto espíritos, construindo um perispírito que nos ajude a fazer essa sustentabilidade, integrando cada vez mais redes de irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, que nos ajudam a compor essa sustentabilidade, vamos aumentando nossas percepções e vamos vendo. E é nisso que ele está dizendo aqui. Em A Alma é Imortal, Gabriel Delane explica: em geral, se o espírito orbita a Terra, predomina-se no corpo fluídico a forma humana mais compatível com a sua evolução atual, a que mais bem-estar e plenitude lhe proporciona, com a qual ele se manifesta, à qual ele normalmente retorna quando haja sido deformada pela vontade ou necessidade do espírito. Vamos ver o que é essa deformação. Não é deformação no mau sentido, no bom sentido. Suponhamos, vamos dar exemplo da minha mãe. É uma pessoa extremamente ligada ao bem, uma assistente social maravilhosa, onde viveu lá uma coisa, um trabalho lindo, se tornou parteira na força das contingências ali, fez 500 e tantos partos, nunca nenhum bebê morreu, mulher nunca morreu, condições precaríssimas, e ela conseguia isso, tá desencarnada. E uma mulher entra em trabalho de parto e necessita que alguém faça aquele parto, e não tem ninguém para fazer. Ela vai se manifestar na forma dela, que é uma desconhecida para aquela mulher naquela região ali. Ou ela vai se compor ela enquanto espírito, vai utilizar o perispírito da parteira mais próxima que aquela mulher conhece, vai lá, faz o parto, depois do parto feito, dá até logo, vai embora. Daí a poucos dias aquela parturiente encontra aquela parteira. Ai, muito obrigada, a senhora fez meu parto. É mesmo, eu fiz seu parto? Se a parteira sábia, fica bem calada. Isso é um fato real. Fica caladinha. Diz, ai, é mesmo. No primeiro instante, a parteira, isso é um fato que eu ouvi lá no primeiro instante ela disse: quase que eu jogava a coisa a perder, dona Naida, porque eu ia dizer, mas eu não fiz seu parto. Mas na hora que a mulher veio com aquele jeito me agradecendo, eu falei, e agora? Ah, é mesmo? Eu não estava nem lembrando, eu fiz mesmo seu parto. Mas está passando bem, o bebê está passando bem, e derivou o assunto. E ela sabia que era uma manifestação de alguma coisa. Isso ela me procurou, não estou dizendo que foi minha mãe, inclusive, que fez esse parto, não. Só estou dizendo que das possibilidades a gente ilustra com uma pessoa que traz gabarito para aquilo. Só estou dizendo que ela marcou um gabinete de orientação para saber como é que é isso, o que aconteceu, que ela ficou louca que aparecesse um espírita lá para explicar isso para ela. Que ela precisava saber o que acontece. Falou, olha, prepare, porque pode acontecer outras vezes, né? E a senhora fique tranquila,
E faça agora que a senhora já teve o primeiro impacto. Foi um instrumento, né? A senhora foi um instrumento. Esse espírito deixou o seu perispírito, usou o perispírito, anexou, porque não é que deixa, né? Deforma o espírito o perispírito para ter uma conformação no qual seja reconhecido para fazer um bem que naquele momento é essencial. Em O Livro dos Médiuns, referindo-se a espíritos orbitando a estratosfera da Terra, Allan Kardec esclarece: o espírito pode variar a aparência, mas é sempre o tipo humano. A forma humana é a sua forma formal. Eu quis trazer esse parágrafo do nosso irmão Kardec, porque faz parte da codificação do Espiritismo, né? O Livro dos Médiuns, e é importantíssimo nós sabermos que ele já deixa essa informação. Portanto, se o espírito se manifesta na forma humana, qualquer outra forma que vermos por aí, nós estamos vendo formas holográficas, nós não estamos vendo o espírito. Próximo tema. Essas informações nos mostram que o perispírito contém forma, mas que ela não é fixa, não é cristalizada, e sim alterável de acordo com as condições internas do espírito, atendendo às suas necessidades e às necessidades do meio exterior e de irmãos. Relembramos, tudo é energia, tudo é um campo eletromagnético. O homem aí é homens e mulheres, unidades bio, físio, dínamo, psicológicos, emocionais e espirituais, instante a instante, modificam estes campos, permitindo condições para estarmos a qualquer instante a serviço do bem ou do mal. Estaremos sempre a serviço. O espírito é autor, é ator, é escritor da sua história, é o que pensa em primeira instância. Então, o espírito quer e transmite. Perispírito imprime no corpo físico que executa. Todos são níveis energéticos em realidades diferentes e dimensões diferentes. Dimensões diferentes? Sim. A dimensão disto aqui é a mesma dimensão do espírito que ocupa esse espaço aqui? E quando a gente pensa em dimensão, a gente pensa em tempo, né? Mas vivem o mesmo tempo? Interessante. Por exemplo, esse sistema fisiológico, vamos pensar no físio, o bioquímico. O físio, o bioquímico e o anatômico. Ele vive futuro? Vive. Não, estou falando do sistema, a célula. Ela vive futuro? Não. Não. Ela vai... Ela em si, a bichinha lá, vamos pensar nela. Uhum. A célula. Ela vive o presente. Isso. E o espírito? O espírito não tem. Vive o presente, já Isso. caminhando para o futuro, já projeta o futuro, já trabalha o futuro, Temporal. acessa acervo do passado. Tá. Nós acessamos nossos acervos o tempo todo, né? Essa senhora, por uma necessidade, vai andar nas ruas de Copacabana na madrugada indo socorrer alguém, sozinha e a pé. Ela vai sair da Praça do Lido e vem até a Raimundo Correia numa madrugada sozinha. A primeira coisa que ela vai fazer quando for se preparar para sair, eu vou pôr a roupa mais simples possível, eu vou tirar até esse colar que está no meu pescoço, quem sabe vai tirar os brincos, vai vir simples, vai pegar uma bolsa que ela possa pôr na barriga, não só porque ela vê isso, vê as notícias atuais, porque ela traz um acervo de experiências vividas que a permite acessar no histórico dela informações de que ela precisa ter cautela. Não é só porque a mídia falou, nem porque eu falei, nem porque os senhores todos estão falando, mas ela traz um acervo
que ela já viveu alguma experiência que faz com que de dentro para fora ela se coloque com cautela. Isso é para ver o quanto o espírito transita no espaço que está, físico, vivendo seu espaço de sentido, transita passado, presente e futuro. Desculpe que